do Custom Objects, do Custom Actions, e depois essa nova funcionalidade de conectar um bot ao outro, né? Tá dando para ver minha tela legal? Dá sim. Perfeito. Então, como a Cecília mencionou, o Custom Object e o Custom Actions já foi incluído para todo mundo, né? Então, se você entrar aqui na parte de Settings, das configurações, você já vai ver ela. O Custom Objects fica dentro da seção da parte de dados da sua empresa e aqui Custom Objects. Então, eu vou criar um novo. Vou colocar aqui. E só para reiterar o que a Cecília já explicou um pouquinho antes, né? Mas esses objetos, esses Custom Objects é um novo objeto de dado na Intercom, altamente personalizável, para modelar e armazenar entidades de dados relevantes para um negócio. E ele permite, né, que vocês consigam aprimorar os fluxos do Custom e do Resolution Bot e oferecer esses vários objetos para o usuário conseguir interagir. Então aqui, agora que eu acabei de criar esse novo objeto, a gente já vem com esses 3 campos que estão incluídos em qualquer objeto, que podem ser usados, eles são para Intercom, mas você pode usar eles também, né? Esse aqui, no caso, o mais importante é esse ID externo, que seria para você usar, por exemplo, naquele caso que a gente teve de um pedido, né? Que é o exemplo que a gente vai ver daqui a pouquinho, de você passar o pedido, o ID, o campo exclusivo daquele objeto para que a Intercom identifique, né? E que não tenham objetos duplicados. E aqui dentro a gente consegue criar os novos atributos específicos. No caso de um exemplo de um pedido, né? Poderia ser o preço. E aqui a gente tem todas as opções, seria um número. E dessa maneira a gente consegue criar esses atributos. Essa primeira parte, que são os atributos específicos desse objeto, né? Então poderia ter um nome também. Vou voltar aqui. Pronto, agora a gente vê o preço e o nome que eu adicionei. E também a segunda parte, que é muito importante, são os atributos de relacionamento. Então, aqui, o tipo o tipo de que esse atributo que vai ser, a gente tem essa última opção aqui, que é de conectar aos objetos que a Intercom já provê, que é o de pessoa, o de uma conversa e, por último, dos próprios objetos que você criar, né? Então, eu posso ter um objeto de pedido e um outro objeto por exemplo, de produto, e esses objetos vão ter uma relação entre si próprios também, né? Então, essa segunda parte que é mais importante, eu vou voltar aqui e já clicar nesse objeto de pedido que eu já tinha criado, e a gente pode ver essas relações que a gente tem. A primeira é a relação de um pedido a uma conversa, né, que está dizendo que uma conversa pode estar falando sobre vários pedidos, como também um pedido pode estar dentro de várias conversas. E, por último, essa relação entre um pedido e uma pessoa dentro da Intercom, né? Um contato, um cliente. Essa relação simplesmente quer dizer que uma pessoa vai ter vários pedidos, né? E foi exatamente por isso que nós lançamos essa nova funcionalidade de Custom Objects, porque anteriormente não era possível armazenar objetos em formato de lista, né? Que um usuário poderia ter vários, sem você estar sempre recolocando ele no lugar do antigo. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte fica aqui nessa última seção de Apps e Integrations. E aqui está o Custom Actions. Não sei se vocês todos já podem ver, mas está no workspace de todo mundo. E aqui a gente consegue criar essas ações. O Custom Actions, o que ele é? Né? São essa nova integração de baixo código e profundamente incorporada, que permite que vocês consigam usar e atualizar facilmente dados externos ao vivo diretamente da Intercom. Agora, a gente só consegue usar eles no Custom Bot ou no Resolution Bot, mas no futuro a gente também vai conseguir usar ali dentro do Inbox e diversas áreas do nosso produto, né? Mas entrando agora em específico no o que é esse Custom Actions, né? Vai ser uma request de HTTPS personalizada e síncrona,
que vão obter esses dados ao vivo e também realizar ações, né? Então, nesse exemplo que a gente vai ver, a gente vai ter uma ação para pegar todos os pedidos que esse usuário tiver e uma segunda ação que vai cancelar o pedido selecionado por esse usuário. Então, entrando aqui como que essa ação foi configurada, primeiro só uma descrição básica, né, do que essa ação vai fazer. Nessa segunda parte, eu tenho um endpoint configurado que vai devolver todos os pedidos recentes desse usuário, usando um atributo dele, que vai ser o e-mail no caso. No exemplo que a gente viu que a Cecília mostrou antes, a gente estava usando um número de pedido para então fazer uma ação sobre aquele pedido, né? Então você consegue inserir esses campos para dentro dessas requests, né? Aqui eu estou incluindo diretamente no URL o e-mail desse usuário para eu saber quais pedidos que eu preciso pegar, né? Os pedidos do usuário X, mas adicionalmente a gente também pode adicionar dentro do corpo, né? Se fosse um outro tipo de request aqui, se fosse um push ou um put, a gente poderia adicionar aqui também dentro do corpo. Então poderia ser, por exemplo, e-mail, e aqui a gente adiciona esse campo. Na terceira parte a gente vai testar, né? Então estou passando um e-mail de um usuário de teste e como resposta, né, a gente consegue já testar diretamente a API de dentro da Intercom. A gente vê que esse usuário tem 2 pedidos aqui, com todos os campos desse pedido, né, como o valor, a descrição desse produto e etc. E esse último passo é que a gente vai configurar como que esses campos que a gente está trazendo da base externa, como que eles vão estar armazenados dentro da Intercom, né? Então, aqui no caso, a gente vai armazenar direto na parte da esquerda, aqui nós temos o objeto da Intercom, e na parte da direita, a resposta da API que a gente está trazendo, e a gente vai mapear tudo isso, e estando mapeado, já está pronto para usar com os nossos bots, né? Então, agora entrando aqui na seção dos bots, eu já criei um exemplo, que é esse aqui, e vamos dar uma olhadinha como que a gente consegue conectar, né, esse Custom Actions diretamente no bot, para então realizar, como a gente vai ver nesse caso, um cancelamento de um pedido diretamente dessa interação com o bot, que vai atualizar sua base de dados automaticamente, e a gente vai conseguir fazer tudo isso diretamente dessa interação com o bot. Então aqui nós temos 3 opções, eu vou usar essa de cancelar um pedido. Então, como a gente viu anteriormente, né, o e-mail era o campo que a gente estava usando para pegar todos os dados desse usuário. Então, primeiramente, a gente vai confirmar o e-mail dele. E aqui, assim, a gente já pode ver que a gente está usando essa nova funcionalidade de inserir o Custom Actions aqui. Como que a gente faz isso? Se a gente clicar nesse botão de Add para adicionar qualquer coisa, né, uma mensagem do bot, um campo de dado, como a Cecília mostrou, tem essa nova funcionalidade aqui do Custom Action. Então, vou clicar aqui, por exemplo, rapidinho, né, você escolhe qual ação que você quer. E pronto. Como eu já tinha aqui, eu vou voltar. E, basicamente, o que está falando aqui embaixo, né, é que essa ação específica vai usar o e-mail para extrair esses dados e, se tiver algum erro, a gente vai levar para um caminho específico, né, que às vezes pode ser não encontrando o seu e-mail, você quer tentar novamente, enfim, há várias opções para como você quer prosseguir caso tenha um erro da parte da sua base de dados, da sua API, ou, às vezes, um erro do seu usuário também, né. E quando essa ação é completa, né, aqui está especificando que todos esses campos vão ser trazidos para a Intercom. E essa segunda parte aqui, que a gente está criando botões, como a gente vai pegar X pedidos, dependendo do número de pedidos que esse usuário tiver. Se ele tiver mais de um pedidos, né, essa parte aqui vai mostrar os botões com os diferentes pedidos para esse usuário escolher. E selecionando algum desses pedidos, vai entrar nesse novo fluxo, nesse novo caminho para continuar com o cancelamento do pedido. Então, aqui a gente tem mais um passo para confirmar, né? A gente vai mostrar um campo daquele pedido, agora a gente está mostrando todos para o usuário confirmar se realmente é esse pedido que ele quer cancelar. E aqui no cancelamento nós temos outra ação que vai então cancelar esses pedidos e realizar
as ações necessárias na base de dados, né? Aqui no caso vai ser atualizar uma carteira virtual e cancelar e fazer o cancelamento desse pedido, né? E por último, como essas duas partes estão um pouquinho juntas assim, né? A segunda demonstração que eu vou fazer, que vai ser a de conexão desses bots, né? Que a gente está chamando de from another bot, que é aqui no final a gente tem sempre a opção de adicionar novos bots. Então, eu criei outro bot aqui e nesse último passo eu simplesmente conecto esse bot, que é um bot de C7 que eu criei, que vai coletar o C7 dessa interação em específico para a gente entender, mas é possível fazer isso em qualquer parte, né? Se eu quisesse ter um bot específico para o cancelamento, ao invés de ter todo esse pedido aqui, que pode ficar um pouco mais confuso, especialmente quando você tem vários caminhos, né, diferentes, você pode só conectar ele com outro bot e ter toda aquela lógica um pouquinho mais separada, um pouquinho mais organizado, que permite criar alguns fluxos bem mais interessantes, né? Então, agora entrando na demonstração, só vou atualizar aqui rapidinho. Então, aqui a gente já pode ver aquele bot, né? No caso, a gente vai cancelar um pedido. E aqui, no caso, na tela, né, no nosso produto que a gente está vendo, nós temos alguns pedidos que podemos cancelar. Um barril, 3 combos diferentes aqui e um six-pack. E a gente já pode ver todos esses campos foram populados aqui dentro, né, que eu estou trazendo da minha base de dados. E, por último, a gente pode ver aqui que esse campo reflete os pedidos que a gente tem em andamento, que vai ser outro campo que vai ser atualizado com essa ação. Então, vamos selecionar esse six-pack aqui. Está confirmando, né, como eu disse, as informações desse produto, é um six-pack da Amistel, a descrição, o preço. Poxa, Felipe, vai cancelar logo o six-pack? Tem um barril ainda, então pelo menos. Ok, ok. Então, esse pedido foi cancelado, né? Essa ação foi atualizada. E, por último, esse outro bot, essa nova funcionalidade que a gente lançou foi automaticamente enviada, né? Que a gente conectou esses dois bots. Um bot era o bot de suporte, para fazer aquela triagem com algumas opções. Nesse caso, a gente viu esse Custom Actions em ação. E, por último, conectou com esse bot para coletar o C7 dessa interação. E agora, se a gente entrar aqui e atualizar, a gente pode ver que atualizou a nossa base de dados e esse campo vai aumentar no preço do six-pack.